Olá a todos, estamos continuando o assunto de Kitzur Hanuruch. A gente chega agora no capítulo 74, um novo capítulo, falando sobre Dina Maflig Basfina, sobre viagem de navio. O Shulchan Aruch e o Kitzur Hanuruch tratam principalmente de viagens de navio, eram viagens mais longas, na qual a pessoa acabava viajando no Shabat, esse é o principal tema dele. A gente vai tentar aqui se estender um pouquinho para outros tipos de viagens também, como avião, como trem e etc., que eram menos comuns na época. Então, vamos lá. Fala para a gente o Kitzur Hanuruch na primeira alahá. אין מפליגים בספינה על הים פחות מ3 ימים קודם שבת, דהיינו מיום רביעי ואילך אסור. É proibido, assim aparece já na Gemara, é proibido subir num navio e zarpar 3 dias antes do Shabat, ou seja, a partir de quarta-feira, nós temos quarta, quinta e sexta, 3 dias antes do Shabat, é proibido zarpar, é proibido subir num navio e começar a viagem. Antes disso, é permitido. Agora, a Gemara não explicou para a gente exatamente qual o motivo disso, e entre os mefarshim, entre os comentaristas, apareceram explicações diferentes. Uma explicação diz, por exemplo, o Meir traz isso, que o motivo é porque alguém que viaja dentro de 3 dias da chegada do Shabat, muito provavelmente ele não vai se sentir bem no Shabat. Leva uns dias até a pessoa se acostumar com o balanço do navio, ele vai acabar ficando enjoado no Shabat e, consequentemente, ele não vai conseguir aproveitar o dia do Shabat. Então, deve-se evitar entrar em navios 3 dias antes do Shabat. No domingo, segunda e terça, a pessoa vai passar mal durante um tempo. Quando chegar ao Shabat, ele já vai estar bem, já vai estar se sentindo melhor. Então, para evitar passar mal no Shabat, não se deve subir num navio 3 dias antes do Shabat. Baseado nisso, escreve o Meiri, assim também traz alguns poskim, alguém que está acostumado com isso, esse é o principal motivo. Então, alguém que está acostumado com viagens de navio, etc., ele não passa mal, ele está acostumado com o balanço do mar, para ele não tem problema viajar mesmo durante os primeiros 3 dias antes de Shabat. Então, se ele vai subir no navio na quarta, na quinta ou na sexta, no Shabat ele vai estar sentindo bem, não vai ter problema nenhum. Baseado nessa questão, nisso que a gente vê que a pessoa deve tomar cuidado para que no Shabat ele se sinta bem, escreveram os poskim o seguinte: alguém que tem que fazer algum nituach, ele tem que fazer uma cirurgia ou algum tratamento medicinal ou algo do tipo, e se ele fizer esse tratamento, ele vai passar mal, por exemplo, por 3, 4 dias, ele deve evitar fazer esse tratamento próximo ao Shabat, para que ele não se sinta mal no Shabat. Então, alguém que vai fazer uma cirurgia, ele vai ter que ficar 2 dias no hospital com dores, é melhor evitar fazer isso na quinta ou na sexta-feira. Obviamente, escreveram os poskim, não está se tratando de cirurgias que têm algum tipo de risco, algum perigo de vida. Se a pessoa tem que fazer uma cirurgia que é essencial, é crítica para ele, senão ele pode realmente entrar numa situação de risco, então faz quando for. Se tiver perigo de vida, mesmo no Shabat vai ser permitido. A gente está falando, às vezes, de cirurgias desnecessárias que não precisam ser feitas nesse momento. Então, por exemplo, alguém vai tirar o siso. Precisa tirar o siso, não está infeccionado, não está doendo, mas chegou a hora de tirar o siso. Se a pessoa tirar o siso na sexta-feira, ele vai estar com a boca inchada, vai estar com dor, eles não vai conseguir aproveitar o Shabat como se deve. Então deve-se evitar fazer isso na sexta-feira ou na quinta, próximo ao Shabat, nos dias necessários para chegar nessa situação. Então a gente vê aqui que a pessoa tem que tomar muito cuidado para que ele possa aproveitar o Shabat como se deve e evitar fazer tratamentos que vão fazer com que ele passe mal no Shabat. Agora, se é um tratamento, uma cirurgia, algo do tipo, que de qualquer jeito a pessoa vai passar 2, 3 semanas de cama ou 2, 3 semanas de dor, então de qualquer jeito o Shabat vai estar no meio desses dias, então não tem contas a serem feitas. Mas se a pessoa pode evitar de passar mal no Shabat, assim ele deve fazer, de novo, ressaltando que se tem algum perigo de vida, obviamente, pode-se fazer isso quando for, dependendo do caso, até mesmo no Shabat. A gente está falando de cirurgias e outros tipos de tratamentos que não precisam ser feitos. Então, por exemplo, acelerar a leidar, acelerar o nascimento. Às vezes tem um processo que ajuda a nascer mais rápido o bebê, quando já chegou nos 9 meses, quando já completou as semanas. Então, muitas vezes isso daqui faz com que dentro de 24 horas a mulher dê a luz. Não se deve fazer isso na sexta-feira, porque ela vai acabar dando a luz no Shabat, ou na quinta, ela vai acabar dando a luz na sexta e vai estar com dores no Shabat. Então, quando der para antecipar, para que no Shabat a pessoa sinta melhor, esse é o ideal. Obviamente, de novo, se tem algum perigo, tanto para a mãe quanto para o bebê, então pode fazer isso quando for. Mas se dá para evitar,
Esse daqui é o melhor. Avali molech lidvar mitzvah mutar afilu be'erev Shabbat. Continua o Kitzur Shulchan Aruch. Se a pessoa está indo para cumprir uma mitzvah, mesmo erev Shabbat é permitido. Então, se a pessoa está indo para ajudar uma pessoa que está em algum lugar, foi presa e precisa de alguém lá para ajudar, para apoiar, para tirar ele dessa situação, ou a pessoa está fazendo aliá para Eretz Israel, a pessoa está cumprindo alguma mitzvah, então é permitido viajar mesmo antes do Shabbat. Deve-se notar que aqui a gente está tratando de um navio em que o capitão e os marinheiros não são judeus. Já que eles não são judeus, eles não têm a obrigação de cumprir o Shabat, então se eles estão trabalhando no barco no Shabat, isso é decisão deles, não tem a ver com você. Mas se é um navio comandado e os trabalhadores lá são Yehudim, que vão estar trabalhando para você no Shabat, vão estar fazendo melachot, vão estar fazendo proibições no Shabat para você, isso daqui com certeza é proibido. Outro motivo que foi trazido aqui, que o Shabat ele é considerado o centro da semana, de acordo com alguns poskim, a gente encontra isso com relação a Avdalá também. Shabat é chamado o meio da semana. A semana começa, na verdade, na quarta-feira, temos quarta, quinta, sexta, Shabat é o centro, depois domingo, segunda e terça. Então, por exemplo, a gente tem no fim do Shabat a Avdalá, algo que separa o Shabat do dia seguinte. Alguém que não conseguiu fazer Avdalá no sábado à noite, ele pode fazer isso até terça-feira, que é o fim da semana, considerando o Shabat como o centro da semana. Então, escreveram alguns poskim o seguinte: por que eu não posso subir num navio nos 3 dias que antecedem o Shabat? Porque muitas vezes se eu vou subir num navio, antigamente, quando era um navio, mesmo que ele tinha um marinheiro, se tinha o capitão, os tripulantes tinham que fazer parte do trabalho, parte da manutenção do navio. Então a pessoa ia ter que trabalhar no Shabat também para ajudar. Por isso, foi proibido subir nos 3 dias que antecedem o Shabat. O principal motivo, como a gente vê aqui já na segunda alahá, é a questão do passar mal. Então, por exemplo, o Kitzur Shulchan Aruch na segunda alahá, al ne'arot mutar להפליג בספינה בכל עניין אפילו בערב שבת ובלבד שלא יצטרך ישראל לעשות שם מלאכה בשבת ואפילו בהמות מוליכות את הספינה מותר. Caso seja uma viagem tranquila, em um rio, em águas fluviais que são mais tranquilas e não tem muito balanço, então mesmo sexta-feira pode viajar, pode subir no navio sem problema nenhum, porque a pessoa não vai passar mal, com a condição de que no Shabat, a gente está falando de alguém que vai subir no navio na sexta e vai estar no navio no Shabat. Então, se é uma situação em que ele não vai ter que trabalhar no Shabat, não vai ter que fazer melachot nesse navio no Shabat, não tem problema subir mesmo na sexta-feira, se é uma viagem tranquila, em que ele não vai passar mal. Agora, alguns poskim trataram, baseado nisso, com relação a outros tipos de viagem. Por exemplo, viajar de avião ou viajar de trem. Às vezes tem uma viagem de trem que o trem vai viajar direto por 36 horas. Eu vou subir agora na sexta-feira e vou chegar lá no domingo. Será que eu posso fazer isso ou não? Ou uma viagem de avião. Eu vou subir no avião sexta-feira, ele vai continuar viajando, obviamente, mas o piloto e a maioria dos tripulantes lá não são Yehudim. O avião vai viajar de qualquer jeito. Será que eu posso subir nesse avião ou não? Com relação ao que acontece quando eu chego em algum lugar, a gente vê isso mais para frente, mas de forma geral, será que eu posso subir no avião na sexta que vai viajar no próprio Shabat? Então escreveram os poskim que, embora a gente encontre essa permissão de viajar de navio no Shabat, quando a pessoa sobe no momento permitido, mesmo assim não se deve aprender daqui para outros tipos de transportes. Então, embora navio fosse permitido na época de Hazal, porque esse era o modo que eles viajavam, e às vezes eram viagens longas que não tinha como evitar viajar no Shabat, outros tipos de transportes, como avião ou como trem e etc., não se deve permitir. É proibido viajar de trem durante o Shabat, mesmo que a pessoa não vai ter que passar o cartão, não vai ter que fazer melachá nenhuma, é um desprezo para o Shabat, que a pessoa está viajando de trem, passeando de um lugar para o outro. Então, embora navio fosse permitido, aqui esses outros tipos de transportes não são permitidos, então avião, trem, etc., qualquer outro tipo de transporte Hashmali, elétrico, não é permitido fazer isso no Shabat, não pode viajar nesses tipos de transportes. E com relação a elevador e escada rolante, por exemplo, que funciona da mesma forma, ele funciona automaticamente, independente da pessoa ou não, seria como um navio, que vão ter os trabalhadores, vão ter os marinheiros lá trabalhando. Com relação a elevador e escada rolante, já que isso geralmente é menos público, o elevador é dentro do prédio, algo do tipo, de forma geral é melhor evitar, porque isso tira um pouco do ambiente do Shabat, etc. Mas se é um andar muito alto, ou se é alguém idoso, alguém que está doente, ele precisa usar o elevador. Nesses casos, se ele for feito da maneira correta, tem uma maneira correta de fazer esses elevadores funcionarem, para que ele funcione com toda a potência e não de acordo com o peso da pessoa. Então, se é um elevador que foi feito de maneira correta para o Shabat, nesses casos, se tem necessidade, é permitido usar.